O niilismo é, sem dúvida, a grande filosofia do século XX. Consciente ou inconscientemente, nós nos entregamos a ele e abrimos o século XXI com uma estranheza muito grande. O niilismo vem se tornando a grande destruidora do Ocidente, a grande destruidora de tudo que o Ocidente havia construído, tanto em termos de literatura, quanto em termos de filosofia, em termos de religião, metafísica e até jurisprudência. E um dos livros que trata desse assunto, mostrando de maneira literária, mas por que não de maneira real, vívida, o niilismo vivido por um ser humano, é esse livro aqui, do Albert Camus, O Estrangeiro. O livro mais popular, sem dúvida, do Albert Camus. Se não é tão popular aqui no Brasil, porque aqui no Brasil quase nenhum livro é tão popular, né? Mas internacionalmente esse livro é muito conhecido. Qualquer pessoa dos países que leem mais conhece esse livro. Apesar de que, vamos ser justos, né? Esse livro tem certa relevância no Brasil. Qualquer pessoa que tenha lido um pouco já conhece pelo menos de nome esse livro. Então vamos falar um pouco sobre a história do estranhíssimo Meursault. Vamos ser completamente francos aqui. O Estrangeiro é um livro que te causa desconforto, te causa um estranhamento, enfim, você não fica legal durante e depois da leitura. Se isso não acontece com você, eu te digo uma coisa, você está lendo errado O Estrangeiro. Você não entendeu O Estrangeiro. Se não te causa nenhum tipo de mal-estar. Por quê? Porque O Estrangeiro conta a história de um personagem banal, de um personagem completamente comum, que tem um emprego comum, uma vida banal, que é o Meursault. Mas o Meursault é um sujeito sui generis. Por quê? Porque ele não sente nada. Não tem, parece que, uma alma humana ali dentro. É como se ele fosse uma casca oca. O primeiro parágrafo do livro, aliás, é um parágrafo memorável na história da literatura, fala do Meursault descobrindo que a mãe dele havia morrido. Ele recebe um telegrama que a mãe morreu. E ele trata aquilo como se fosse um assunto banal, como se ele estivesse recebendo a notícia que amanhã ia chover, ou coisa assim. Ele vai até o enterro da mãe, não esboça nenhum tipo de sentimento de tristeza, tem até uma conversa um pouco agradável com o segurança ali do local. Enfim, a história vai se desenrolando. A primeira metade do livro é a vida do Meursault. A gente vê ali o autor mostrando como era a vida dele. E são uma série de acontecimentos que mostra que o Meursault parece que não sente a vida. Não tem um sentimento, as coisas acontecem com ele e parece que nada o afeta. O Meursault, ele começa a namorar uma moça e a moça propõe casamento para ele e para ele parece que tanto faz. Se ele se casar com aquela moça, se ele casar com qualquer outra ali, com a primeira que ele encontra na esquina e propõe casamento, para ele isso não faz tanta diferença. Ele tá casado ou não faz diferença. O Meursault, ele só sente a estimulação imediata. E ele só tem o relacionamento com aquela mulher porque ela dá estímulos imediatos para ele. É um beijo, é um sexo, é coisas assim. O Meursault é como se fosse um bichinho que responde apenas aos estímulos imediatos. Aquele sentimento mais profundo que pode causar as emoções, que pode nos causar reflexão, que pode nos causar extrema tristeza, que pode nos causar muita alegria, compaixão, enfim. Os sentimentos comuns a todo gênero humano,
parece que não estão presentes no Meursault. O Meursault é um homem oco, tal como no poema do T.S. Eliot, que Os Homens Ocos, né? Aliás, um poema maravilhoso, maravilhoso. Eu não gosto muito, fazendo um parênteses aqui, eu não gosto muito de ler poesia estrangeira, porque eu acredito que a poesia é praticamente intraduzível. E, ao mesmo tempo, você lê poesia no original, você tem que saber muito bem o idioma para ler poesia. Não é a mesma coisa que ler um romance, ou ler até mesmo filosofia no original. É muito difícil, você tem que conhecer muito bem as nuances de cada idioma para poder entender realmente e ler no original. Apesar de que eu li no inglês e também li a tradução, e eu achei a tradução muito boa, na verdade, do que eu consegui entender no inglês, né? Enfim, e esse poema do T.S. Eliot fala sobre os homens ocos, que para ele são os homens do século XX, ou os homens que abdicaram, por assim dizer, da sua individualidade, abdicaram da sua da profundidade interior, abdicaram da metafísica, abdicaram, enfim, de qualquer ideia de transcendência, para viver o imediatismo, para viver o hedonismo, para viver apenas aquilo que a vida nos dá de mais imediato. E nós respondemos à vida com aquele presente imediato, não pensando a longo prazo. Esses são basicamente as características dos homens ocos, né? E se encaixa perfeitamente no Meursault. Mas o Meursault podia viver sua vida longamente dessa maneira, morrer de velhice desse jeito. Ele não mudaria, né? Mas acontece um fato terrível. Ele tá ali, ele vai até a praia com uns amigos, né? E tava tendo uma confusão, um dos amigos dele tava tendo uma confusão com os árabes e tal. E o Meursault entra também na briga ali por conta dos amigos. Não que ele tivesse raiva dos árabes, ele não tinha nenhum sentimento para com os árabes e tal. Ele só estava respondendo imediatamente àquela situação. Um dos amigos dele dá um revólver para ele e fala: ó, qualquer problema, você tem uma solução aí, né? Mas porque eles iam entrar numa briga, né? E o Meursault ia ficar como se fosse ali meio que na retaguarda, né? Com o revólver na mão, qualquer coisa. E porque também tinha um dos árabes tinha uma navalha, né? Se ele puxar a navalha e tentar me matar, você mata ele primeiro, né? Era mais ou menos esse o plano, né? Mas aí eles acabam se separando, o Meursault tá voltando pra casa onde eles estão ali, passando uns momentos ali de lazer, né? E ele encontra um dos árabes. E nesse encontro é muito estranho, porque o Meursault, como eu disse, ele não tem raiva desses árabes. Desse árabe em particular que estava sozinho, ele também não está sentindo nada. O que ele está sentindo é muito calor. Porque a história se passa na Argélia, que é o país onde o Camus nasceu. Depois ele foi para a França. E na Argélia faz muito calor, né? E ele tá ali na praia da capital da Argélia. E ele tá muito incomodado com aquele calor. Muito incomodado. Como se o sol estivesse fritando ele completamente. E ele tá incomodado com aquilo tá fazendo a cabeça dele doer e tudo mais. E aí quase que inconscientemente ele puxa o revólver. E nisso o árabe se assusta, né? Com aquilo. O árabe tá mais distante, se assusta e puxa a navalha também. E nisso o Meursault quase que inconscientemente puxa o gatilho. E mata o sujeito. Não contente com isso, ele dá mais 4 tiros com o sujeito no chão. Aí, obviamente, o Meursault é preso e aí se encerra a primeira parte do livro. A primeira parte do livro é isso, contar a vida do Meursault, essa vida esquisita, essa vida de alguém que não sente nada, que mata alguém por nada, gratuitamente, sem nenhum motivo forte. Ele não estava com raiva do árabe, ele não estava sentindo nada. E puxou o gatilho basicamente porque ele estava incomodado com o sol. Ele estava se sentindo incômodo, ele ficando irritado. Não irritado com o árabe, mas irritado com o calor. Enfim, ele faz essa brutalidade. E aí, a segunda parte do livro, a primeira metade é isso, a segunda parte do livro é a prisão e julgamento do Meursault. Então o Meursault é preso,
e é julgado e condenado à morte. E em todo o processo, a gente vê que os, o promotor, o juiz, o júri, e até mesmo o advogado que é colocado ali para defender o Meursault, eles não entendem o cara. O cara, ele não sente nada, e isso conta muito contra ele no julgamento, porque ele se torna aquele cara insensível, que é aquele cara sem compaixão, quase como um psicopata, que não sente nada pelo outro, então tanto faz ele matar o outro. Principalmente eles focam muito na questão da mãe dele, que ele não sentia nada pela mãe dele, como que por ele não ter esboçado nenhum sentimento de tristeza em relação à mãe, isso já contaria como que um agravante, ou já seria um indício de que ele poderia cometer um crime a sangue frio. Que ele não se ele não sente nada pela mãe, que dirá pelos outros, né? Enfim, todos ficam muito perplexos com aquilo. E por isso o juiz condena o Meursault à morte. Como se o juiz pegasse pelo colarinho dele e falasse: meu filho, sinta alguma coisa. Sinta ao menos compaixão por si mesmo. E o Meursault, nem mesmo sendo condenado à morte, ele parece sentir alguma coisa. Tem até uma parte, ele fala: se eu morrer agora, ou se eu morrer daqui 20 anos, tanto faz, eu vou morrer de qualquer jeito mesmo. Então, não faz muito sentido. Nada faz sentido. Pois bem, morrerei, mais cedo do que os outros, mas sabem que a vida não vale a pena ser vivida. No fundo, não ignorava que morrer aos 30, aos 70 anos, tanto faz, pois em qualquer dos casos outros homens e outras mulheres viverão, e isto durante milhares de anos. No fim das contas, isto era claro como a água. Hoje ou daqui 20 anos, era a mesma coisa. Eu que morria. E no fim, o Meursault, depois de rejeitar várias e várias vezes a presença de um padre ali para dar extrema unção para ele, né? Que ele ia morrer. Os guardas acabam deixando o padre entrar, mesmo sem o Meursault ter autorizado, né? Aí o padre entra na cela dele e tem, acho que o diálogo central, que é a chave do entendimento de todo esse livro. Porque o Meursault rejeita qualquer tipo de ideia de transcendência. O Meursault até fala: eu gostaria que tivesse um inferno, que pelo menos no inferno eu teria uma continuidade, já indicando que ele acredita que ele vai morrer e vai por nada. E o Meursault rejeita e odeia, por assim dizer, se podemos dizer que o Meursault odeia alguma coisa, né? Essa ideia de transcendência. E aqui que está a chave para a interpretação desse livro. Porque, na minha visão, o que o Camus quis fazer com o Estrangeiro é mostrar o niilismo na prática. Mostrar um homem efetivamente niilista. Não o niilismo teórico, não o niilismo político, mas o niilismo vivido, o niilismo na realidade. Como seria um homem de fato niilista, não um homem que se diz niilista. E um homem de fato niilista é aquele que não sente absolutamente nada. Que ele é indiferente a tudo, ele é estrangeiro a tudo. Porque todas essas coisas que nós chamamos de vida humana, sentimentos, moral, transcendência, metafísica, grandes ideias, discussões, amor, tudo isso são construções que podem mudar amanhã. E que adianta tudo isso se nós vamos morrer e vamos pro nada? Então, se nós aceitamos viver essa vida absurda, porque se Deus morreu, nada faz sentido. Então a vida se torna absurda. É um absurdo existir vida. Então o Meursault, ou qualquer homem niilista, partindo desse pressuposto, ele tem que viver apenas o imediatismo. O imediatismo do dia a dia. Ele tem que apenas responder aos estímulos imediatos e gostar apenas dos estímulos imediatos.
O Meursault gostava muito do sexo com a sua namoradinha, gostava muito desse tipo de sensação. Até tem uma cena muito interessante que ele, na primeira vez que eles têm uma relação, é, eles foram até o apartamento do Meursault, e o Meursault depois deitou na cama depois que ela foi embora e ficou procurando o cheiro do cabelo dela, que eles antes tinham ido na praia, né? Então ficou o cheiro do cabelo molhado, meio salgado, né? Então ele ficou procurando esse aroma para relembrar a, a sensação do sexo com a namorada dele. Para você ver que o único interesse do Meursault, a única coisa que realmente movia o espírito dele era essas sensações imediatas e principalmente sensações agradáveis, né? Essa coisa, buscar o prazer e evitar a dor. Apenas isso. Apenas isso. Isso eu acho que é o grande exercício que o livro Estrangeiro nos traz. Pensar no homem niilista. E aí que vem uma reflexão muito, muito importante. Porque será que a nossa era, que começou com todas as revoluções, revolução sexual, revolução, enfim, de liberdades infinitas para as pessoas que começou ali nos anos 60, será que a nossa era não foi profundamente influenciada pelo niilismo, de buscar simplesmente os prazeres imediatos? Porque o que a gente vê das pessoas que tentam buscar uma transcendência, tentam buscar numa religião, por exemplo, a religião está numa decadência miserável. Tanto a religião católica como a evangélica, para falar do Ocidente, né, que o cristianismo é a principal religião, a principal busca pela transcendência. O que as pessoas, principalmente entre os evangélicos, entre os protestantes, buscam? Eles buscam algum ganho material quando vão para a igreja, alguma bênção, tentar evitar alguma dor, buscar um milagre, uma cura para alguma doença, buscar uma porta de emprego, buscar sei lá, buscar uma mudança de vida, sair das drogas, enfim, buscam coisas para este mundo, para o imediatismo, para soluções para o imediatismo do dia a dia. Isso não diferencia tanto de um hedonista qualquer aí que não tem nenhuma religião, que busca apenas os prazeres. Isso não diferencia tanto. Por isso que, na minha visão, hoje a principal filosofia, mesmo que inconscientemente, mesmo sem as pessoas terem a consciência disso, mesmo sem as pessoas saberem, é o niilismo. E esse livro Estrangeiro mostra, em miniatura, o que é o homem hoje. O ser humano hoje são vários Meursaults que estão por aí, que estão perambulando por aí. Eles podem dizer que acreditam numa transcendência, num sentido bem fraco do termo, mas é isso, parece que o niilismo de alguma forma venceu e vem vencendo cada vez mais. A nova geração, que é as pessoas que hoje têm 20 anos mais ou menos, elas são completamente influenciadas pelo niilismo, por esse desencanto, por essa falta de esperança e por simplesmente buscar o imediatismo. Parece que o niilismo transforma as pessoas, de certa forma, em bichinhos, porque eles acreditam que, no fim das contas, nós somos bichinhos mesmo. Não existe essa transcendência, essa elevação, esse post-mortem, ou uma vida post-mortem, né? Não existe isso. Existe apenas o imediato, existe apenas o aqui e agora. E o aqui e agora é tentar buscar alguma coisa agradável. Claro, né? Nem todos chegam a ser sui generis, tal como Meursault, não sentir nada e tal. Alguns tentam. Quem começa, principalmente adolescente e jovem adulto, que começa a estudar o niilismo e se diz niilista, né? Tenta fazer um tipo de afetação, que isso, tudo me é indiferente. Tentam agir como se tudo lhe fosse indiferente, até acontecer uma tragédia que a pessoa não aguenta, né? É sempre assim, ou uma tragédia pessoal vir até ela, né? Uma doença grave ou coisa do tipo, né? Assim, é muito difícil viver tal como Meursault vivia. E é muito difícil a gente também caracterizá-lo com algum tipo de doença psicológica, né? O Meursault não é um psicopata. Ele também não é, por exemplo, um autista ou coisa do tipo. Ele consegue se relacionar muito bem com as pessoas.
O que o Meursault é? O Meursault é um sujeito nihilista. Isso que ele é. E agora, será que o niilismo vem vencendo? Eu acho que sim. E eu acho que todas as reações ao niilismo, dentre elas uma ascensão, uma subida do neoconservadorismo como ideia política e filosófica, é uma reação ao niilismo. Enfim, mas é o que eu sempre digo. Depois do Ocidente ter experimentado por mais de um século o veneno do niilismo, tentar retornar, como os neoconservadores tentam, a ideias anteriores ao niilismo, a ideia de uma transcendência, a ideia de uma metafísica forte, nunca vai ser mais a mesma coisa. Depois do veneno do niilismo, nunca mais será a mesma coisa. É impossível retornar perfeitamente ao que era antes. A gente tem que continuar a partir daqui. Se a gente vai conseguir construir coisas positivas, eu não sei. O Heidegger discutia muito essa questão da superação do niilismo, né? Enfim, eu acho que até hoje, na verdade, eu não sei se é possível ou não. Mas que o veneno niilista está presente, está. Isso eu tenho certeza, até hoje. E vem influenciando muito a sociedade do Ocidente. Do Oriente é outra história. Do Oriente está muito influenciado pelo Islã e tudo mais, né? Mas é isso. Esse é um livro que, se você nunca leu, você deve ler. É muito bom. É muito interessante. Tá? O Estrangeiro, de Albert Camus. Forte abraço. Até a próxima.